Mateus capítulo 11, verso 25. A minha tradução talvez esteja um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. E se você não tem a Bíblia aí com você, você pode acompanhar também aqui pelo telão conosco. Mateus capítulo 11, verso 25. A Bíblia diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas estas coisas, as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vós que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria pedir a você que orasse por mim. Antes de você fechar os olhos, queria pedir a você que essa semana também lembrasse da minha família mais uma vez nas suas orações. A minha irmã passou por mais uma cirurgia essa semana e quem tem nos acompanhado sabe que ela vinha de um tratamento de câncer e nessa semana ela fez a reconstrução do seio que ela havia tirado e voltaram para casa sexta-feira, mas hoje ela precisou voltar de novo para Belo Horizonte porque apareceram algumas complicações. Então a gente fica preocupado, né? E eu queria pedir as suas orações, tá? Para você estar ao longo dessa semana orando por nós. Ontem à noite eu estive lá com ela, orei com ela, nós choramos muito, né? E cremos no milagre de Deus, que Deus já fez, né? E eu disse para ela que isso é somente para poder glorificar ainda mais o nome do Senhor, em nome de Jesus. Você pode orar comigo, fechar os seus olhos? Você pode pedir ao Senhor que use a minha vida para falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da sua palavra. Pai, nós estamos alegres por estarmos aqui na tua casa. Estamos alegres, ó Deus, por ter esses irmãos conosco, nos visitando e nos dando a honra de tê-los aqui conosco. Pai, a minha oração é para que, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, que o Senhor possa também falar ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Deus me dê graça, ousadia, autoridade para falar e para poder compartilhar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ó meu Deus, para que eu pudesse falar ao coração da sua igreja. Graças te damos, porque eu creio que essa noite será uma noite de transformação, essa noite será uma noite de salvação, essa noite será uma noite de libertação, essa noite será uma noite de cura. Por isso eu te agradeço, porque eu acredito que a tua palavra, aquela palavra que penetra no mais profundo do nosso coração, é essa palavra que nós iremos ouvir aqui essa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Fala para quem está do teu lado assim, Deus vai falar com você essa noite, querido. Você está alegre comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Querido, presta atenção uma coisa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É o que o texto diz. Eu quero que você entenda que o coração, se eu posso dizer assim, do Evangelho, é que Jesus Cristo, ele veio ao mundo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz isso. Que Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores.
Lucas capítulo 19, verso 10, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então eu preciso que você entenda que a mensagem da salvação, ela é o tema de toda a Escritura Sagrada. Jesus, ele disse, querido, ele não disse, perdão, melhor dizendo, Jesus não disse à humanidade pecadora, afastai-vos de mim. Jesus disse, vinde a mim. Pastor, quem é que está sendo convidado aí nesse convite que Jesus está fazendo? Todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Todos. Se nós formos estudar, e eu não quero aprofundar na parte teológica do texto, mas só para que você entenda que a primeira coisa que Jesus também quis dizer acerca desse assunto, dessa palavra que ele nos traz, era a respeito dos judeus daquela época, que viviam sob um jugo, um fardo pesado que a lei, que os rabinos daquela época colocavam sobre eles. E eles não conseguiam cumprir tudo aquilo. Era impossível. A segunda referência que nós podemos aplicar também a esse texto diz respeito ao peso esmagador que o pecado traz sobre a nossa vida. O peso que o pecado traz, a culpa sobre o nosso coração, que o pecado às vezes gera. Mas também essa palavra é para todos nós, cristãos, que às vezes estamos cansados, sobrecarregados das lutas, dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo que nós enfrentamos. Alguém aqui passou luta essa semana? Levanta a mão. Acho que quase todo mundo. Então essa palavra é para você. Quando Jesus ele fala, eu vos aliviarei, Jesus está literalmente dizendo, ei meus filhos, eu quero dar descanso para você. Eu quero que você saia daqui hoje, quando você for embora por aquela porta, totalmente aliviado. Sabe quando você resolve uma situação e parece que você tirou um caminhão de brita das suas costas? Já aconteceu isso com você? Comigo já. É dessa maneira que você vai sair por aquela porta hoje. E eu preciso que você entenda que esse descanso, ele não precisa ser conquistado, se eu posso dizer assim. Não. Esse descanso é uma dádiva, é um presente que Deus dá para cada um de nós. Todos nós, querido, na nossa caminhada, nós nos cansamos, nós desanimamos às vezes, e no meio desse cansaço, o que é que acontece? Nós às vezes acabamos entregando os pontos, a gente para de orar, porque nós estamos orando há tanto tempo e as coisas não acontecem como a gente queria. A gente desanima de ir à igreja porque parece que não está resolvendo nada. A gente deixa de ler a palavra de Deus porque parece que não está fazendo efeito. Mas há um chamado de Deus para nós nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Agora, interessante é que o chamado ele é para todos nós. Mas a minha pergunta, eu queria que você pensasse comigo, e talvez essa pergunta vai levar você a refletir acerca da sua própria vida. O chamado é para todos. Mas a pergunta que eu te faço é por que uma grande parte das pessoas tem rejeitado esse chamado de Jesus? Existem algumas coisas, ou muitas coisas que eu poderia falar, mas eu não tenho nem muito tempo para falar sobre tudo. Mas eu quero abordar algumas coisas mais importantes aqui para você entender. Na maioria das vezes, ou
A maior causa das pessoas elas rejeitarem o chamado de Deus, esse vinde a mim, é pela vergonha ou culpa de algum erro que elas cometeram no passado. Esse é um dos primeiros pontos. E uma das piores coisas, um dos piores sentimentos que existe, que alguém pode carregar, diga comigo assim, é a culpa. Porque a culpa, ela me faz pensar que eu não mereço uma outra oportunidade. A culpa me faz pensar que Deus, Ele nunca vai me perdoar por aquilo que eu fiz e que nós temos, às vezes, a tendência de pensar que Deus ele vai nos rejeitar quando nós pecamos. Nós temos a tendência de pensar que Deus não vai nos receber de volta quando nós pecamos. Eu quero que você entenda que é claro que todo pecado ele traz uma consequência. Isso é óbvio. Deus ele abomina o pecado. Nós, às vezes, pagamos um alto preço por coisas erradas que nós fazemos, porém, eu quero que você entenda hoje: enquanto houver vida em você, Jesus sempre te dará uma nova chance para você recomeçar novamente. Eu e você, meu irmão, precisamos ser livres da culpa. Eu fico imaginando o tempo em que o filho pródigo, ele ficou longe de casa. A Bíblia conta uma história lá em Lucas 15, eu não vou aprofundar nisso, mas a Bíblia diz que aquele jovem saiu de casa, pegou toda a parte nos bens que o pai daria para ele no futuro, e ele pegou aquela herança antes do tempo, e ele saiu de casa e gastou tudo, porém, em um certo momento, o dinheiro acabou. E ele começou a passar fome, ele começou a enfrentar a escassez. E eu acredito que o tempo em que ele demorou para voltar ainda para a casa do pai, foi esse momento de culpa que ele estava enfrentando. De saber ou pensar, será que o pai vai me receber de volta de novo? Será que algum dia o meu pai, ele vai me aceitar como um filho? Não, na verdade eu vou voltar e eu mesmo vou pedir para o meu pai, falar assim: pai, eu sei que eu pequei, só não precisa me tratar mais como um filho, me trata como um dos seus trabalhadores, que eu já estou satisfeito demais. É isso que a Bíblia diz que ele pensou. Sentimento de culpa. Ele se sentia indigno. Ele sentia que o seu erro, o pecado que ele havia cometido era imperdoável, até que ele se arrepende de verdade e ele toma a decisão de voltar para a casa do pai. É isso que a Bíblia diz. Depois de ele ver as besteiras todas que ele fez, ele entendeu que não dava mais para viver longe da casa do pai. E aquele jovem, ele olha e ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai novamente. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele se levantou e foi. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que a atitude de nos aproximar de Deus não é dele, é nossa. É você quem precisa se levantar da vida que você está vivendo. Talvez essa vida sem paz, sem alegria, essa vida frustrada, essa vida que talvez nada dá certo para você. É você que precisa decidir: levantar-me-ei. Porque não dá mais para viver longe da casa do meu pai. Querido, não adianta ficar remoendo culpa. A vida que o filho pródigo estava vivendo ali, escuta isso, era consequência das escolhas que ele fez. Agora ele mesmo teria que se levantar por conta própria e voltar, consertar aquela situação com o pai
E a Bíblia diz que o Pai, Ele deu outra chance para ele. Da mesma forma que o Pai te trouxe aqui hoje para dizer que está te dando mais uma nova chance para você sair dessa vida que você tem vivido e voltar para a casa dele novamente. Fala para quem está do seu lado assim: seu lugar é aqui, meu irmão. É na casa do Pai. Você precisa entender que os problemas que você criou, você também é capaz de resolver. Você não pode deixar isso te afastar da casa do Pai. Não é porque um dia você fez escolhas erradas ou aconteceu algo que entristeceu o teu coração, que te decepcionou. É na casa do Pai que você tem alimento. É na casa do Pai que você tem provisão, que você tem cuidado, que você tem amor. Ah, pastor, é difícil demais. Eu preciso de ajuda. A ajuda de Deus para você já veio. Quando essa pessoa foi lá na sua casa convidar você para estar aqui hoje. A ajuda de Deus para você é essa palavra que você vai ouvir aqui hoje. Isso é a ajuda que você precisava para voltar para casa. Agora, uma das primeiras coisas para você ser livre da culpa é você reconhecer o seu erro. É você se arrepender e você fazer o que Jesus nos diz aqui, como na tradução que eu li, se tornar um seguidor de Jesus. Eu preciso que você entenda hoje aqui que aquilo que você está vivendo hoje, talvez você está vivendo porque você quer. Não era a vida que Deus tinha para você. Jesus, Ele está te dando uma oportunidade e Ele já te chamou às vezes, tantas vezes. E você escolheu continuar andando longe. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, você não precisa carregar esse peso que você está carregando. O problema é que às vezes você está dizendo assim: não, eu quero carregar. É como se você... Deixa eu ilustrar isso para você. Meu Deus, que peso. Vou pregar com essa mochila. Me ajuda aqui, ó. Venha seu, você me ajuda. É como se você dissesse assim: não, eu quero pregar todos os domingos com esse fardo aqui nas minhas costas. É isso que você está dizendo. Agora, além do fardo, da culpa que existe, tem muita gente que ainda carrega o fardo da falta de perdão. É aquela pessoa que se mantém presa às coisas do passado e a vida dela não anda. Você conhece gente assim? Tudo que você vai conversar com a pessoa, ela lembra de algum fato que aconteceu, que a decepcionou lá atrás e impede com que ela continue hoje a caminhada dela com Jesus. A pessoa não aceita o vinde, porque ela não deixa para trás aquilo que aconteceu. Ei, querido, e carregar isso aqui, ó, por muito tempo, cansa. Isso aqui vai pesar com o passar do tempo. E eu gosto de dizer que a pessoa que vive presa às coisas do passado, ela deixa de aproveitar o presente e ela perde a esperança de um futuro melhor que Deus tem para ela. Você precisa ser livre desse fardo que você está carregando hoje. Porque por mais que você não queira assumir, na verdade, isso não passa de algo que a gente gosta de chamar, uma pequena palavrinha, mas que tem destruído muita gente: orgulho.
Muita gente não abre mão das coisas. E ele diz, não, eu não perdoo. Não, ele não podia ter feito aquilo comigo. E você vem carregando essa mochila por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. O orgulho, ele te impede de desfrutar dos melhores momentos da sua vida. Você precisa entender isso. Eu lembro de alguns meses atrás, quando a minha irmã começou esse tratamento, nós fomos a Divinópolis um dia. Foi eu, a pastora Renata, Glauber, meu cunhado, os meus 2 sobrinhos. E os 2 são meio bagunceiros, né? E eles quebrando tudo dentro do carro. E eu lembro que eu chamei a atenção do Rafael, o mais velho. Hoje ele está com 9 anos. E ele ficou emburrado comigo a viagem inteira, porque eu chamei a atenção dele. Quando chegou em Divinópolis, minha irmã fez os exames que tinha que fazer, arrumou tudo. Nós fomos para o shopping passear. E eu tentando brincar com o Rafael e ele emburrado comigo. E eu chamando, né, tentando brincar com ele, pedir desculpa, abraçava ele me empurrava. Sai, Didi. Não quero você perto de mim. Falei, tudo bem. Quando chegou a hora de ir embora, a Michelle, o Glauber, nós falamos, vamos embora. E aí ele virou assim para mim, ô Didi, vamos naquele brinquedo ali comigo? Eu falei, agora não dá tempo mais. É a mesma coisa que o orgulho faz. O orgulho impede você de, às vezes, perdoar pessoas que você tanto ama, que estão perto de você. E por causa do orgulho, você deixa de desfrutar os melhores momentos da sua vida ao lado dessa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Talvez no dia em que você decidir desfrutar desse momento, não vai dar tempo mais. Vai ser tarde demais. Tudo porque nós vamos guardando coisas do passado e querendo trazer para o dia de hoje. Agora não para por aí. Vou seguir em frente aqui. Pastor, por que muitos de nós rejeitamos o convite de Jesus? O vinde a mim. A segunda coisa que eu poderia colocar aqui é porque muitos pensam sobre aquilo que os outros vão dizer a respeito dele. Às vezes nós deixamos de tomar uma decisão porque nós estamos pensando no que os outros vão dizer de nós. Alguém já viveu isso aqui? Eu já. Muitas vezes. Eu sei que aquilo seria bom para mim. Eu sei que aquilo seria importante para mim, mas aí para não desagradar o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, eu não tomo. E aí eu deixo de viver uma vida muito melhor por pensar no que aquilo que os outros estão pensando a meu respeito. Você sabia que até na fé isso acontece? Jesus, ele está chamando você. Ei, meu filho, vinde a mim. Eu não quero que você continue carregando esse fardo de cansaço mais. Esse peso. E aí muitos de nós pensamos assim, mas e se eu aceitar o chamado, o que vão dizer de mim? Lá, virou crente também. Não é assim? Fiquei sabendo que você está indo na igreja evangélica agora. E aí começam aquelas críticas, e por causa dessas críticas, nós deixamos de viver uma vida abundante que a palavra de Deus promete que Jesus tem para nós. Sabe, querido, como nós nos importamos com críticas? Como nós nos importamos mais do que as pessoas vão dizer, do que em atender ao chamado de Jesus, vinde a mim. E eu poderia usar o exemplo do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus, ele nunca se importou com críticas. Querido, se eu for me importar com crítica, eu deixo de ser pastor hoje mesmo. Porque, às vezes, as críticas são muito maiores do que os incentivos, os elogios, a gratidão que a gente recebe. Mas Jesus, ele não se preocupava com isso. E olha que Jesus foi criticado, hein? Chamaram Jesus de Beelzebu, príncipe ou pai dos demônios. Eu já falei disso aqui um dia no culto.
Mas quando Jesus ouviu aquela crítica, Jesus ele não ficou como nós às vezes ficamos, né? Cabisbaixo. Não, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida, não. Jesus ouviu de um lado chamarem ele de Beelzebu, mas dentro do coração, na mente de Jesus, estava guardado aquela palavra que Jesus ouviu do Pai quando ele estava sendo batizado: Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Talvez você está dando ouvidos demais àquilo que as pessoas têm falado sobre você, as críticas que as pessoas lançam sobre você. Jesus está te dizendo nessa noite: você é um filho amado que eu tenho. E eu tenho muita alegria na sua vida. Então, querido, entenda, por favor, não deixe de viver. Não deixe de andar com Jesus por aquilo que as pessoas falam. Eu convidei uma pessoa para estar aqui hoje no culto. E eu olhei aqui para todo lado e ela não veio. E essa pessoa que eu convidei, ela disse para mim assim: não, pastor, qualquer dia eu vou lá na igreja num culto de quinta-feira, porque domingo tem muita gente e todo mundo vai ficar me olhando. E eu lembrei justamente dessa palavra. Eu acredito que esse era um outro medo do filho pródigo. O que o meu irmão vai pensar quando eu voltar para dentro de casa? O que ele vai falar? Mas eu gosto de dizer, querido, que não importa muito a opinião dos outros, se Jesus está sempre de braços abertos para me receber de volta. Não importa muito a opinião dos outros, se é o meu próprio Jesus, o meu próprio Pai que fez uma festa para me receber de volta na casa dele. A Bíblia diz que o Pai fez uma festa para o Filho ali. Da mesma forma que existe uma festa acontecendo nos céus agora. A Bíblia diz que nesse momento, escuta isso, os anjos estão celebrando por causa da sua presença aqui dentro dessa igreja. A festa nos céus por um pecador que se arrepende. Então entenda uma coisa, querido. Quantas vezes alguém te chamou e você dizia assim: um dia eu vou lá na sua igreja. Mas hoje chegou o grande dia para que você estivesse aqui. O tempo de Deus na sua vida é hoje. Por quê, pastor? Porque hoje a palavra de Jesus para mim, para você é: vinde a mim. Amanhã, Jesus vai olhar para aqueles que o rejeitaram e vai dizer assim: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Hoje a palavra de Jesus para todos nós aqui é: vinde a mim. Mas amanhã você vai poder ouvir Jesus falando com você: afastai-vos de mim, porque agora eu não te conheço mais. Você passou a sua vida inteira longe da minha presença. Agora, após a morte, acabou. O problema é que a humanidade vive como se não fosse morrer. As pessoas, elas dormem, acordam, trabalham, correm atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais de vida, mas elas não pensam que amanhã, 6 horas da manhã, vocês podem estar lá no velório fazendo o enterro do pastor Diego. Amanhã você pode não estar mais aqui. Hoje o chamado de Jesus para você é um, amanhã vai ser outro. Se você não aceitar, o vinde a mim. A pergunta que eu te faço é: se a morte bater à sua porta, ou se Jesus voltar hoje, qual expressão você vai ouvir da boca dele? Jesus, querido, eu gosto de dizer que ele não desiste de nos convidar, mas após a morte, a minha rejeição ao chamado dele será a minha própria sentença assinada de condenação. Sou eu, você quem escolhemos. O chamado é para quem está cansado. O chamado é para quem está sobrecarregado. Eu não sei você, mas eu já estou cansando com esse negócio aqui nas portas. Você não está, você está aí sentadinho, todo bonitinho.
O chamado é para quem está cansado, cansado de lutar, cansado de fazer e tudo dá errado. Cansado de se esforçar e a vida parece que não vai para frente. Eu gosto de citar um exemplo de Pedro. Quando a Bíblia conta que Pedro passou a noite toda pescando e eles não pegaram nada. No outro dia, Pedro estava exausto, cansado. Pastor, por que isso acontece? Porque, entenda isso nessa noite, querido, uma vida, escuta isso, uma vida que é vivida longe, fora da palavra de Deus, ela traz cansaço. Por que, pastor, que isso acontece? Porque você sempre vai tentar fazer tudo do seu jeito. E deixa eu te dar uma notícia, do seu jeito, cansa. Do seu jeito, vai dar errado. O chamado, querido, é para quem precisa de cura. Jesus, ele tem cura para você nessa noite. A Bíblia diz que ele veio para os doentes. Existe cura para a sua dor, existe cura para as suas feridas, existe cura, ele quer curar você. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é, você quer ser curado? Você sabia que tem muita gente que não quer ser curado? Um dia eu fui orar por uma pessoa, eu era pastor lá em Formiga, a mulher chegou no altar para mim assim, ela disse assim, olha, eu queria que você orasse para mim, eu não era pastor na época, eu era obreiro. Eu queria que você orasse por mim, porque eu quero aposentar. Falei, não, mas nós vamos orar por cura, que não, eu não quero ser curado, eu quero aposentar. Falei, tá bom. Tem muita gente que não quer ser curada. Gente que gosta de se sentir inferior, gente que gosta de ser vista como um coitadinho. Está cheio de gente assim. A Bíblia conta um fato que aconteceu em Marcos capítulo 5, do verso 12 ao 15, não precisa abrir. A Bíblia diz que um leproso, ele veio, ele se prostrou aos pés do Senhor, e ele olhou para Jesus e disse assim, Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. A Bíblia diz que Jesus ficou com pena daquele homem, tocou naquele homem e disse para ele assim, eu quero, seja curado. Foi isso que Jesus disse. Porém, o que precisa ficar claro aqui é que o texto mostra que foi o leproso quem se aproximou de Jesus. O primeiro passo foi dele. O primeiro a reconhecer que ele precisava de cura era ele. E a Bíblia mostra que Jesus não o tratou indiferente, mesmo por ele ser um leproso. Porque isso acontecia muito naquela época. Jesus, querido, ele não só estendeu a mão para abençoá-lo. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele homem e disse para ele assim, eu quero te curar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Você precisa entender, querido, que na ótica humana, tocar em um leproso era ser infectado pela enfermidade que aquele leproso estava vivendo. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus toca em nós, não é a nossa sujeira que passa para ele, é a pureza dele que passa para nós. É a unção que cura que passa para nós. As pessoas tratavam mal o leproso. Mudava até do lado da rua para poder não encontrar com ele. Ele tinha que gritar, olha, vem um leproso por aqui, se afastem. O leproso era alguém que vivia isolado da própria família, dos próprios parentes, de alguém, das pessoas que ele mais amava. Escuta uma coisa, querido. Talvez as pessoas que você mais esperava que te amassem e demonstrassem amor por você são as que mais te desprezam.
Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus te trouxe aqui para tocar em você, para mostrar que Ele não despreza você, para mostrar que Ele te ama do jeito que você é, com os problemas que você tem, passando as lutas que você passa. É por isso que Ele está te chamando. Vinde a mim, porque eu quero te aliviar. Eu te amo tanto que eu não quero que você continue convivendo com esse peso nas costas. O leproso, ele vivia isolado. Por quê, pastor? Para não contaminar outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia a lepra, ela é símbolo do pecado. A lepra, ela causa insensibilidade na pessoa. A lepra, ela pode fazer com que a pessoa perca algumas partes, alguns membros do seu corpo. Às vezes cai o dedo da mão, o dedo do pé, uma parte do corpo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque há uma lepra em todos nós. O pecado faz parte da natureza de todos nós que estamos aqui, mas nós precisamos querer ser livre dela. A pergunta que eu te faço é: até quando você vai ficar olhando as coisas caírem, os pedaços da sua vida darem errado, caírem, para você se render a Jesus? Até quando você vai relutar em andar longe da presença dEle? Até quando você vai relutar em não seguir a Jesus todos os dias da sua vida? O leproso perguntou para Jesus, Jesus disse assim: eu quero te curar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, Jesus sempre quis. Jesus, Ele quer curar, mas você quer ser curado da sua lepra. Para ser curado, você precisa entender que você é leproso. Que essa lepra vai te matar, que você precisa de cura. Agora entenda que a aproximação foi dele. Foi o leproso quem deu o primeiro passo. Você precisa entender que esse vinde a mim, querido, que Jesus nos diz, mostra que Jesus quer que você o siga para sempre. Que você abandone os seus caminhos, que você passe a andar nos caminhos que Ele propôs para você. Jesus, ele diz assim, primeiro vinde a mim. Depois lá em Lucas 9, ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro ele te chama para aliviar o seu fardo. E depois ele te chama a continuar a sua caminhada com ele. Escuta uma coisa, Jesus está te chamando nessa noite para você vir, mas para você permanecer também. O convite que você recebeu dessa pessoa para você estar aqui hoje, não é só um convite para você vir num culto de domingo, um culto do amigo que é especial, não. Ele queria que você de verdade viesse hoje aqui para você nunca mais se distanciar da casa do Pai novamente. Esse é o propósito. Porque eu quero que você entenda que não existe alívio permanente. Se não for com a intenção de me aproximar de Jesus para permanecer na presença dEle. Hoje, quando você sair daqui, você vai sair aliviado, mas amanhã, depois de amanhã, os problemas vão continuar. E se você não continuar se mantendo próximo a Ele, se você não continuar andando com Ele, daqui a pouco você está com um fardo nas costas mais pesado do que você estava antes. Agora eu quero te dizer algo, você precisa decidir. Ou eu vou até Ele, permaneço, recebo o alívio verdadeiro, ou eu permaneço do jeito que eu estou, aqui, carregando esse fardo. Vem cá me ajudar aqui, eu não estou aguentando isso mais não. Pensa. Obrigado, Jesus. Tirou meu fardo. Como eu estou leve aqui.
Eu brinco com o Ronei é uma bênção na minha vida. E como eu vejo Jesus na vida dele, gente. Como eu vejo Jesus no caráter dele. O Ronei é uma ovelha que não mede esforços para ajudar, para servir. Ele ama almas, ele ama a obra de Deus, ele está pronto para ajudar qualquer coisa. Por isso que eu olho para ele e vejo Jesus na vida dele. O Ronei ama festa também. Jesus amava a festa. Obrigado. Vinde a mim é um chamado para todos nós. Agora, escuta uma coisa, você atende se você quiser. Pastor, por que alguns ainda não atentaram a esse chamado? Primeiro, porque eu disse, por causa às vezes do orgulho. Outros, às vezes, porque não querem renunciar aos prazeres da carne, às paixões lá de fora. E você precisa entender que aquilo lá, tudo passa. Tudo que o mundo te oferece é passageiro. E aí, por causa do fardo do pecado, é que a alma de muitas pessoas estão pesadas. O fardo pesa. Você precisa entender, meu querido, que o pecado, ele coloca um fardo sobre as suas costas, sobre a sua vida, sobre a sua alma. E Jesus te trouxe aqui para tirar esse fardo sobre você. Mas a pergunta que eu te faço é, você quer? Você quer sair daqui livre essa noite para uma vida nova? Mas você precisa entender que o fardo que Jesus vai tirar hoje de você, ele vai voltar se você não permanecer. Eu gosto de dizer que Jesus ele era amigo dos pecadores. E um amigo para os pecadores. Em uma ocasião a Bíblia diz que trouxeram os fariseus ali, os escribas, trouxeram a Jesus uma mulher que dizia-se ter sido apanhada no ato de adultério. E trouxeram aquela mulher até Jesus para tentar arrumar alguma coisa contra Jesus, para ver o que ele ia fazer, porque a lei mandava apedrejar aquelas pessoas que faziam tais práticas. E aí quando Jesus viu aquela cena, viu todo mundo com uma pedra na mão, Jesus olhou para eles assim e disse assim, aquele de vocês que está aqui que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo começou a jogar suas pedras ao chão e foram embora. Quando Jesus ele ficou sozinho com aquela mulher, Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, onde é que estão os seus acusadores? Foram todos embora. Ninguém te condenou. Ela disse, Jesus, realmente ninguém, Senhor. Jesus olhou para ela e disse assim, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno também. Agora vai, não peques mais. Jesus tirou o fardo das costas daquela mulher. Mas ele também mostrou para ela que para o fardo não voltar, ela tinha que ir embora e nunca mais voltar para aquela vida de adultério. Jesus te trouxe aqui hoje para mostrar para você que Ele te ama e que Ele quer tirar esse peso sobre as suas costas. Mas ao mesmo tempo Ele também te diz, você precisa tomar uma decisão a partir do momento em que esse culto acabar. Jesus oferece perdão aos culpados. Mas Ele te pergunta também, você está disposto a abandonar os teus pecados? Agora, o primeiro passo para recomeçar é você reconhecer que não está bem. É você reconhecer que da maneira que você está vivendo, a sua vida não vai andar. É você reconhecer que você está fraco, que você precisa de ajuda. Para essas pessoas, a Bíblia diz que não falta renovo. Não falta a graça de Deus. Eu gosto de dizer que o chamado de Deus não é para aquele que está fraco, é para quem assume.
Porque tem gente que às vezes está aqui hoje, que está dizendo igualzinho Asaf disse lá no Salmo 73. Senhor, quanto a mim, os meus pés estão quase se desviando, mas ele não assume que precisa de ajuda. Querido Deus, Ele tem horror de pessoas arrogantes. Gente que não reconhece que está mal, que precisa de ajuda, que precisa consertar a vida. Eu não sei você, mas eu já vivi momentos em que tudo que vinha na minha cabeça é para eu poder abandonar tudo. Sabe aquele momento que você quer meter o pé no balde e jogar tudo para cima? Mas a palavra de Deus diz, Paulo ele diz assim, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando eu reconheço que eu não sou ninguém, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora, aquele que está forte, ele não precisa de ajuda. Tem gente que a vida dele está indo por água abaixo. Ele está vendo que tudo que ele põe a mão para fazer não vai para frente. E ele ainda insiste, ele é arrogante, soberbo, e ele continua dizendo, não, eu vou seguir minha vida. Até quando você vai insistir? Você vai dar com a cara na parede, você vai dar murro em ponta de faca, em escolher andar e viver a sua vida longe dos caminhos do Senhor. Até quando? Você precisa entender que você nunca vai ter paz, você nunca vai ter uma alegria verdadeira se não for andando, seguindo a Jesus. O vinde a mim não serve para essas pessoas, porque elas nunca assumem que estão sobrecarregadas e cansadas. Elas são tão soberbas, tão altivas, tão arrogantes, que não precisa de Deus, não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de nada. Eu sei da minha vida, é eu que digo o que vai acontecer. Então vamos ver onde é que isso vai parar. Uma hora o fardo vai pesar tanto, você não vai conseguir mais caminhar, você vai começar a arrastar. Talvez você chegou aqui dessa forma. Domingo passado eu estava pregando aqui na igreja e para mim foi um dos cultos mais difíceis que eu ministrei. Um peso sobre a igreja, as pessoas dispersas. Parece que eu estava pregando e o povo não estava aqui me escutando. E eu conversei com alguns irmãos depois e eu louvei a Deus porque não foi só comigo. Teve muita gente que teve sonho ao longo da semana. Muita gente que sentiu o peso aqui no momento do culto, começou a orar lá atrás, repreender obreiros, me falaram depois. E sabe por que eu sempre faço questão de falar dessas coisas aqui? É porque, querido, eu não tenho vergonha de chegar aqui e contar minhas lutas, contar meus problemas, igual pedir oração aqui pela minha irmã. Fiquei preocupado hoje. Fiquei abatido. As pessoas às vezes pensam que pastor não tem problema, né? Pastor às vezes não tem fraqueza. Pastor que um dia ou outro, às vezes ele não pode fazer um desabafo. Não pode abrir o coração. Na cabeça de alguns pastores tem que ser perfeito, tem que pregar uma mensagem gostosa de ouvir todo dia. Mas isso é impossível, porque eu também sou humano. Eu também tenho sentimentos. Eu também choro. Hoje eu chorei. Eu também tenho as minhas lutas. Domingo eu tive muita dificuldade para pregar, mas eu dei o meu melhor, porque mesmo passando problema, eu saio daqui com a camisa suada todo domingo. Eu tenho isso como lema, eu tenho que subir naquele altar e eu tenho que suar a camisa. Eu tenho que dar o meu melhor. Mas Deus cuida demais da gente. Deus é maravilhoso. Eu recebi algumas mensagens essa semana, irmãos me ligando, dando palavras de bálsamo para o nosso coração, sem saber de nada que eu tinha orado. Não estou falando de receber elogio, não estou preocupado com isso não.
Mas sabe aquela palavra que você precisa ouvir no dia mal? Pastor também tem dia mal. E às vezes as pessoas pensam que só elas precisam receber. Pastor também precisa de palavra. Então, querido, e Deus começou a cuidar de mim logo na segunda-feira de manhã. Dormi mal de domingo para segunda. Segunda de manhã, quando chegou aqui no culto, na oração, eu estava aqui à frente orando. Daqui a pouco o irmão Zé Jorge, ele estava na oração aqui de madrugada e ele saiu, entrou dentro do carro. Ligou o carro, escutei o barulho dele indo embora e eu fechei os olhos, estava orando. Daqui a pouco ele desligou o carro e ele voltou aqui e ele chegou, bateu a mão no meu ombro e falou assim: pastor, eu queria te dar um abraço. Deus tocou no meu coração lá dentro do carro que o senhor estava precisando receber um abraço. E eu abracei ele e falei assim: irmão Zé, o senhor não imagina o que esse abraço representou para mim aqui agora. Deus cuidando da gente. Terminei a noite de segunda-feira, eu e a minha esposa deitados, e eu chorando nos braços dela, na nossa cama. E eu não falei palavra alguma. E ela me abraçou, ela só disse assim para mim: pode chorar que nós vamos vencer. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. E eu falei para ela: acho que domingo a mensagem que eu vou pregar para mim. Que eu estou cansado. Pastor cansa também, querido. Sabia? Pastor às vezes cansa de pregar e parece que as pessoas não ouvem ele. Pastor às vezes cansa de assentar com as pessoas e gastar 2, 3 horas de aconselhamento e as pessoas saírem lá na rua fazerem tudo o contrário. Isso vai cansando. Você carregar quem não quer. Você tem que parar para ajudar quem deveria estar ajudando outras pessoas. Cansa. Pastor, só quer dizer que o senhor está com vontade de parar? Jamais. Em nome de Jesus, eu vou morrer pregando o evangelho e pastoreando. E se Deus permitir, eu vou ser pastor dessa igreja até 100 anos de idade. Vocês vão ter que me aguentar aqui. Vou estar aqui com a bengala na cara, né, na mão. Fala: Ronei, vem cá, Ronei. Eu vou puxar ele para a bengala. Agora, estar cansado não é o mesmo que desejar parar. Na verdade, eu falo que é o primeiro passo para a gente receber o renovo de Deus. Só recebe descanso quem reconhece que está cansado. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que Deus, Ele quer cuidar da tua vida também. Deus quer aliviar você também desses fardos que você tem carregado, mas você precisa assumir que você precisa. Que não dá para viver mais sozinho, seguindo a sua vida como você deseja. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? É que a gente quer mostrar que a gente é forte o tempo inteiro. E há momentos na vida, querido, que parece que Deus vira as costas para nós. Você já viveu isso? Eu já. Parece que eu estou orando e nada acontece. Parece que Deus esqueceu de mim. E aí, muitas vezes, a gente não compartilha as coisas, porque a gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Se eu chegar lá em cima do altar, eu, pastor Diego, falar que eu estou cansado, o que as pessoas vão pensar de mim? Ninguém vai me ouvir, eu vou perder meu crédito. Querido, não estou preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar. Eu só estou querendo reconhecer que hoje eu preciso de um renovo de Deus sobre a minha vida. Eu quero sair daqui com esse fardo totalmente longe das minhas costas. Eu prefiro que as pessoas me vejam como um ser humano do que como um super pastor. E sabe por que eu te falo isso? Porque eu descobri que Deus não tem problema com as nossas fraquezas. As pessoas é que têm. Deus não tem problema com aquele que está fraco. Eu aprendi que não é pecado estar fraco. Pecado é você se entregar à fraqueza sem lutar contra ela. Então, querido, se hoje você chegou aqui, como eu, cansado, sobrecarregado, essa palavra, ela é de Jesus para você. Ele quer que você saia daqui livre, liberto, com a sua vida em paz, cheio de alegria. Só que você precisa assumir que não dá mais para viver sem Ele.
Você precisa reconhecer. Pastor, quando é que eu me entrego à fraqueza? Quando primeiro você não admite que você está fraco. Quando você é arrogante para pensar que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus, de igreja, de pastor, de ouvir pregação, de nada. É quando você diz, não, está tudo bem, e só está bem aos olhos dos homens. Porque na verdade, quando você vai embora e chega lá no seu quarto, uma depressão vem sobre você. Tem gente que só tem alegria quando ela está aqui no ajuntamento, na igreja. Quando ela chega em casa e volta para o mundo dela, volta aquela tristeza novamente. Então, querido, essa palavra é para você que tem coragem de dizer, Deus, eu estou fraco. Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais andar longe dos teus caminhos. Eu não aguento mais carregar esse fardo sobre as minhas costas. Já começou a encurvar. Essa palavra é para você que pode dizer, Senhor, eu estou aqui saltando, glorificando, cantando, mas eu só te encontro. Eu só sinto essa alegria quando eu estou aqui no ajuntamento, na igreja. Quando eu chego em casa, eu sou a pessoa mais deprimida que pode existir na face da terra. A promessa de Jesus é, eu vos darei descanso. Por quê, pastor? Porque no mundo em que nós vivemos, a inquietação é tão grande. E essa é uma das grandes características do mundo de hoje. Nós estamos sempre com pressa. Você já viu as pessoas de hoje? Elas estão sempre com pressa. Não tem tempo agora não. Não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E a gente vive uma vida louca, uma vida agitada, pensando que a gente está indo para algum lugar. Realmente você está indo para mais longe de Deus. Eu gosto muito de uma frase que um grande homem de Deus pregava. E ele dizia assim, Billy Graham, toda vez que o homem quiser se afastar de Deus, o diabo vai providenciar um barco para ele. Escuta uma coisa. Talvez esse barco para você chama-se trabalho. Tem gente que para esquecer os problemas da vida, sabe o que ele faz? Trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. Sabe por quê? Porque aí ele não tem tempo de pensar nos problemas que ele está vivendo. Ele esquece das coisas. Aí ele chega, ele dorme à noite. Não é porque ele tem sono, um sono normal. Ele está esgotado, cansado, sobrecarregado. E aí essas pessoas, elas pensam que o trabalho vai dar para elas o que elas precisam para ser realizado. Outras pessoas, talvez esse barco chama-se relacionamento. E aí você pensa que o que te falta para ser feliz é você ter alguém perto de você que vai te dar amor. E aí quando você arruma aquela namorada dos sonhos, você continua infeliz do mesmo jeito. Engraçado, né? Eu conheço vários casos assim. O problema da humanidade é que parece difícil nós assumirmos que o descanso que nós esperamos está somente em Cristo Jesus. Nós precisamos admitir, querido, nós estamos cada vez mais cansados. É verdade ou não é? A gente dorme e acorda cansado. Por quê, pastor? Por causa do nosso estilo de vida. Somos nós quem escolhemos. Eu faço as minhas escolhas. Agora, uma coisa é você estar cansado. Domingo, segunda, terça, eu estava muito cansado, muito abatido. Hoje eu estou ligado no 400. Estou cheio de energia aqui. Vou pregar até 10 horas da noite hoje. Brincadeira. Agora, o problema do cansaço, sabe o que é? É que as pessoas, ao invés de elas buscarem descanso na fonte, elas se afastam dela. Jesus está dizendo assim, ei meu filho, vem para mim, eu quero te aliviar, eu quero tirar esse fardo de você. E sabe o que muita gente faz? Se vai dele.
Ei, o descanso para a sua alma está nele, não longe dele. E sabe por que você continua cansado? É porque ele está te chamando e você está insistindo em viver longe da presença dele. E aí, desiste de caminhar com ele. Alguns dizem assim, pastor, eu já tentei voltar, eu já tentei ficar na igreja, eu já tenho mais, eu não consigo ser quem eu era antes. Eu já ouvi isso várias vezes. E aí desiste de tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, você pode desistir de tudo, mas não desista de Cristo. Agora entenda uma coisa muito importante. Deus, ele criou o ser humano, querido. A sua imagem e a sua semelhança para que ele aprendesse a não desistir. Eu vou te provar isso. Primeiro porque Jesus, ele enfrentou a dor da cruz. Por amor a mim e a você. Você e eu só estamos aqui hoje porque Jesus não desistiu de se entregar, de morrer naquela cruz para nos dar salvação e para perdoar os nossos pecados. Esse é o primeiro ponto. Agora, o Deus que nós servimos, Ele é tão perfeito que Ele também criou um ser humano perfeito. Eu vou te dar um exemplo simples, mas fantástico. O exemplo da respiração. Quem está respirando aí, diga amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o seu nariz entope, o que é que você faz? Respira pela boca, é assim? Presta atenção nisso aqui. Olha que palavra simples, mas tão linda que Deus colocou no meu coração. Quando o nariz entope, a gente passa a respirar pela boca. Agora, interessante é que mesmo dormindo, se o nariz entupir, a sua boca abre para respirar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o ser humano não foi criado para desistir diante dos obstáculos. O ser humano foi dotado de uma inteligência tão grande para buscar uma saída onde não existe saída. Para esperar uma porta se abrir aonde não existe porta. Para aguardar um milagre de onde ele nunca imaginou que viesse. Então, querido, escuta uma coisa, se eu não respirar, eu morro. Agora, sabe o que me encabula ainda mais? É um exemplo de uma criança. Cadê a Tamara? Tamara está aí? Está lá atrás. Tamara está com o Zé Augusto lá, né? Como diz a Sara, Zé Guto. Tamara, acho que alguma vez o Zé Augusto ele já deve ter ficado com o narizinho entupido, não já? Ele morreu? Não. Está lá no colo dela. Mas me responde uma coisa, Tamara. Cadê você, Tamara? Você ensinou para o José Augusto que ele tinha que abrir a boca para respirar quando o nariz entupisse? Mas como é que ele sabe disso, gente? Porque Deus criou o ser humano para que ele não desistisse diante dos problemas que nós enfrentamos. Agora a pergunta que eu te faço é: se mesmo dormindo, Deus ele nos deu capacidade de procurar um meio de sobrevivência, imagina o que você não pode viver andando dentro dos princípios, sendo direcionado pelo Senhor todos os dias da sua vida. Querido, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida se você hoje decidir aceitar o chamado e vir até a presença dele. Responde uma coisa para mim, você desiste de viver só porque seu nariz entupiu? Acho que todo mundo aqui está vivo, né? Alguém aqui já ficou com o nariz entupido algum dia? Você conversa assim, né? Engraçado que está todo mundo vivo. Agora a pergunta que eu te faço é, se dormindo,
você encontrou uma maneira de solucionar os seus problemas. Se dormindo, você encontrou uma maneira de continuar vivendo. Por que que você vai parar de viver? Por que que você vai desistir dos seus sonhos? Por que que você vai desistir da sua caminhada com Jesus só porque um probleminha apareceu no meio do seu caminho? Existe uma saída para você, existe uma solução para o seu problema, existe cura para a sua dor. Essa cura é Jesus Cristo. Só que você precisa decidir entregar a sua vida para Ele. E aí eu quero caminhar para o final. Só mais meia hora aqui de pregação, né, Mariana? Quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que Jesus ele veio para trazer vida, e vida em abundância. A pergunta que eu te faço é: a vida que você está vivendo hoje é a vida que você esperava viver? Se não é, talvez é porque você está longe da casa do Pai. Agora eu te faço uma outra pergunta. Será que você vai continuar insistindo a viver essa mesma vida que você tem vivido? Ou você vai aceitar o chamado de Jesus para você? Vinde a mim. Eu quero terminar te contando uma história. Diga comigo, história. Entenda bem, só para ilustrar isso que eu disse. Conta-se que um pai, ele tinha um filho. É claro, né? Um pai tem um filho. Só que interessante é que o pai, ele dava muitos conselhos para o filho. Presta atenção nessa história. O pai, ele dava muitos conselhos para o filho, porque o pai, ele temia que quando ele viesse morrer, o filho gastasse e torrasse todo o dinheiro que o pai ia deixar. O pai era muito rico. Você já deve ter visto essa cena por aí. E aí ele sabia que o filho ia gastar tudo quando ele morresse. Então o que ele fez? Ele falou: olha, meu filho, quando eu morrer e você tiver acabado com tudo, e você olhar e você não vê mais esperança na sua vida, você não vê mais alegria de viver a vida, eu te peço que você lembre pelo menos desse conselho que eu vou te dar, que hoje você faça. Pelo menos uma vez aquilo que eu te peço. E conta-se a história que o menino olhou e falou: pai, pode falar. E ele disse assim: olha, você vai até o celeiro da nossa fazenda, eu vou deixar uma corda lá, uma forca, e você vai se enforcar naquela corda. E aí o filho achou estranho aquela palavra, ele retrucou, mas pensou consigo mesmo: é claro que eu nunca vou fazer isso, vou ter uma vida boa, para que eu vou ter que me enforcar? Resultado, o pai envelheceu, morreu, e o filho começou a gastar tudo, e um belo dia o rapaz havia perdido tudo. Os amigos tomaram tudo que ele tinha, ele gastou tudo com festa, com farra, pensando que aquilo era viver, pensando que aquilo era ser alegre, pensando que aquilo era ter alegria para a alma, mas ele era como essa pessoa que eu disse: quando ele voltava para casa, a tristeza batia nele de novo. E aí, quando ele chegou no finzinho de tudo, ele disse: eu não tenho mais alegria de viver. Ele lembrou do conselho do pai. Ele disse assim: o meu pai que estava certo. Não tem jeito para mim mais. Minha vida acabou. E ele então foi até a roça onde eles tinham aquela propriedade, e ele achou o celeiro. E quando ele chegou dentro do celeiro, igualzinho o pai disse, estava lá uma cadeira e uma corda amarrada. Aquele rapaz, sem pensar duas vezes, para não desistir, ele subiu naquele banco, passou a corda no pescoço e pulou. Quando ele pulou, a corda era só de enfeite. Ela estava só um pouco presa no telhado, e quando a corda veio para o chão, caiu um baú, mas abarrotado de dinheiro.
E havia uma carta pregada em cima do baú que dizia para ele assim: até que enfim você aprendeu a ouvir os meus conselhos. Abra essa caixa. E quando ele abriu, estava escrito naquela carta assim: eu estou te dando mais uma nova chance para você recomeçar. Espero que a partir de hoje você faça diferente de tudo aquilo que você fez ao longo de toda a sua vida. Pastor, por que o senhor está contando essa história? Porque talvez você chegou aqui da mesma forma. Cansado de viver, pensando em acabar com a sua vida, em desistir de tudo. Mas Jesus, Ele está dizendo hoje para mim e para você: a sua vida foi assim, a sua vida tem sido assim, porque você tem insistido em viver sem ouvir a minha voz. Você tem insistido em fazer as coisas do seu jeito. Mas hoje eu te trouxe aqui para te dizer que eu estou te dando mais uma nova chance para você recomeçar. Só que a partir de hoje você tem que fazer do meu jeito. A partir de hoje você vai ter que ouvir aquilo que a minha palavra diz para você fazer. A partir de hoje, você vai ter que sair daqui não só com um fardo a menos nas suas costas. Você vai ter que sair daqui hoje decidindo a se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Pastor, eu estou cansado, sobrecarregado. Eu sei. Mas esse é o preço que se paga por insistir em andar longe dele. Eu não estou falando que perto de Jesus não tem problema, porque às vezes as pessoas pensam isso, né? Tem igreja que tem pastor que promete isso. Vem para cá que seus problemas acabaram-se. Vem para Jesus que nunca mais você vai ter luta. Você vai ter luta sim, querido. Mas Ele vai te ajudar a superar, a passar por todas as lutas que você enfrentar. Sabe, nós preparamos esse culto para você com muito carinho. Você que está nos visitando, essa palavra eu orei muito. Há mais de um mês nós estamos orando e jejuando pela sua vida. Semana passada toda a igreja ficou de jejum. Eu e a minha esposa, nós ficamos no líquido e na fruta de segunda até sábado, em jejum por sua vida, por sua família. Oramos por vocês. Nos consagramos por causa de vocês. Essa palavra Jesus colocou no meu coração para ministrar por causa de você que está cansado e sobrecarregado. Agora, a decisão de aceitar o convite é sua. Eu não posso te obrigar a isso. Eu quero te fazer um convite hoje para você sair daqui aliviado. Sabe esse altar aqui? Aqui é o lugar que você hoje vai deixar todo esse fardo pesado, igualzinho eu deixei aqui. Aqui nesse altar hoje, Jesus te trouxe aqui para curar o seu coração. Jesus te trouxe aqui para aliviar você. Jesus trouxe você aqui hoje para tirar esse peso que está sobre as suas costas. E eu também quero deixar os meus fardos aqui hoje nesse altar, junto com você. Tem dias que eu venho para cá sozinho, e eu me ajoelho aqui no altar e eu choro. Quando eu me levanto, parece que eu me levanto renovado, fortalecido. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.